meus amigos Revisão PGE, estamos de volta, agora a segunda aula de Direito Empresarial, né, para a prova da PGE do Amapá. Hoje nós vamos tratar de microempresa e títulos de crédito, tá? 2 pontos que estão no seu edital, na verdade os títulos de crédito estão divididos, né, em 4 pontos aí do seu edital, então nós vamos tratar desses pontos hoje. Vamos começar com a microempresa, tá? A microempresa, a Lei Complementar 123 de 2006, ela na verdade, né, esse estatuto em si, ele é bem anterior à nossa Constituição Federal, só que antes era uma outra lei, uma lei ordinária. Qual que era a sensação que existia à época, né? A sensação que existia, de uma certa forma existe até hoje, né, é que com todo, né, o aparato para você constituir uma sociedade, tocar uma sociedade, um misto de legislações, é muito difícil, né, para o pequeno empresário, né, conseguir triunfar aí em toda essa teia, né? Então, desde lá atrás, antes da Constituição, com essa sensação, foi criado o primeiro Estatuto da Microempresa, tá? Com a Constituição de 1988, houve a previsão, tanto no artigo 170, né, quanto no artigo 179, da microempresa. Então, dá uma olhada aqui na sua tela o que diz o artigo 179 da Constituição Federal. O artigo 179, ele dispõe que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às microempresas e empresas de pequeno porte tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, tá? Volta aqui para mim. Veja que com essa previsão da Constituição de 1988, né, houve a lei, né, dos diplomas anteriores à CF, essa instrumentalização da microempresa era feita por lei ordinária, até a emenda 42 de 03. A emenda 42 de 03, com a emenda 42 de 03, por ter matéria tributária, né, passou a ser exigido que isso fosse feito por meio de lei complementar. E em 2006, né, foi publicada a Lei Complementar 123 de 2006, né, que prevê o estatuto, o atual estatuto, né, da microempresa e da empresa de pequeno porte. É bom você prestar atenção, né, tomar um cuidado aí, porque no estado do Amapá há uma lei complementar estadual específica para microempresa e empresa de pequeno porte. Essa lei recente é de janeiro de 2008, tá? Então é bom você saber isso, a gente vai tratar assim rapidamente dela no final da nossa aula de microempresa, tá? Mas depois você dá uma lidinha, né? Principalmente porque se Deus quiser você vai para a segunda fase e isso pode ser aí um diferencial na sua prova, tá bem? Muito bem. Então agora, coloca aí na tela o que diz a Lei Complementar 123. Né? Para regulamentar o que está disposto na Constituição, ela prevê um tratamento favorecido, né, às microempresas e empresas de pequeno porte. Como isso vai ser feito? Né? Com um regime único de arrecadação de impostos, cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, acesso ao crédito, né, tecnologia, associatismo e um cadastro nacional único, né? A gestão disso vai caber ao Comitê Gestor do Simples, que também vai determinar o enquadramento dessas empresas, né? Ao Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e ao Comitê de Gestão de Rede Nacional para a simplificação do registro e legalização das empresas e negócios. Volta aqui para mim. Veja, então, né, que todos esses entes, né, que são representados pelos diferentes ministérios e secretarias, vão ser responsáveis pelo aparato, né, da microempresa e empresa de pequeno porte. E o que é a microempresa e empresa de pequeno porte? Cuidado! Microempresa e empresa de pequeno porte não é sociedade, tá? As sociedades a gente viu na primeira aula, lembra? Elenquei todas elas, as não personalizadas e as personalizadas. Na verdade, isto é um enquadramento para permitir que tais empresas, com base na sua receita, tenham aí uma vida mais facilitada e com isso, né, se promova aí o desenvolvimento nacional, né, o desenvolvimento do microempresário e do pequeno empresário, certo? Então dá uma olhada aí na sua tela como se verifica o enquadramento dessas empresas, né? Então, a microempresa, a empresa vai ser enquadrada, né, como microempresa se ela tiver uma receita bruta anual igual ou inferior a 360 mil. E ela vai ser uma empresa de pequeno porte, uma EPP, né,
Se ela tiver uma receita bruta anual acima, né, de 360.001, na verdade, né, e até 4.800.000. Ela não pode ter as vedações do parágrafo 4º, por exemplo, pertencer a uma outra sociedade ou ter capital estrangeiro, né? E se ela iniciar depois do ano calendário, ela vai ser, né, esse corte vai ser proporcional ao número de meses. Volta aqui para mim. Então, por exemplo, se eu iniciei no começo do ano, não vai ser 360.000, vai ser 180, né? E assim por diante. Eu não posso iniciar no meio do final do ano, em novembro, e achar que a minha receita anual, né, vai ser 360 para eu continuar, né, sendo uma microempresa, tá? Então vai ser proporcional. Além disso, é bom você saber, né, que com a emenda, né, que teve com a Lei Complementar 155, foi incluído em 2016 o microempreendedor individual. Dá uma olhada aí na sua tela. O microempreendedor individual, né, é aquele que é o empresário individual, né, que a gente viu, né, que exerça essas atividades e que tenha uma receita anual bruta até 81.000 e seja optante do Simples, além, né, dos empreendimentos que a gente já viu. Então, volta aqui. Então, veja que depois de 2016, a gente tem 3 figuras, né? O mini empresário, né, o pequeno empresário, o microempreendedor individual, né, a microempresa e a empresa de pequeno porte. 81.000, 360.000 e 360 a 4.800. Ah, mas é 81.000 a 360? Não, porque veja, ele, além disso, tem que ter alguns requisitos, que é, por exemplo, ser optante do Simples. Se ele não for, ele não será, né, microempresário individual. Muito bem, a gente não vai tratar aqui, né, das questões trabalhistas, tributárias, né? Quem vai ver a questão tributária com você, né, é o seu professor de tributário, né? No nosso caso aqui, o professor Leonardo, um exímio conhecedor, né, da legislação tributária. Aqui a gente vai se focar, né, na Lei Complementar 123, nas questões de direito empresarial. Então, eu queria começar com você vendo o registro, né, dessas empresas. Vamos dar uma olhadinha aí na sua tela, né? Quais são os diferenciais da Lei Complementar 123? O artigo 90, né, ele dispõe que vai ser deferido o registro independentemente da regularidade dessas obrigações, tá? Sem, obviamente, o prejuízo da responsabilidade. Além disso, eu preciso apresentar certidão de inexistência de condenação criminal, prova de que não precisa aproveitar prova de quitação dos débitos e, muito importante, eu não preciso daquela regrinha que eu tenho para as outras sociedades do visto de advogado nos meus documentos antes de levar para a junta, tá? Além disso, né, também não pode ser exigidos, né, dos empresários sujeitos à lei 123 outros documentos que não aqueles que são requeridos pela junta, a propriedade ou locação do imóvel, né, sendo suficiente um comprovante de endereço. E eu não preciso também ter regularidade, comprovar a regularidade dos prepostos. Então, veja que eu tenho ali um registro mais simplificado, né? Seguindo, é importante você saber que o artigo, né, que a Lei Complementar 155 de 2016 excluiu a expressão microempresa, empresa de pequeno porte. Volta aqui para mim. Até 2016, toda vez que eu fosse constituir uma empresa e eu fosse usar dessas regras, a minha empresa teria que chamar Bruna MEI, ou Bruna EPP, ou Bruna Microempresa, tá? Isso tinha que constar da minha denominação, tá? Hoje não é mais necessário. O fato de eu ter o meu enquadramento não significa, né, que tem que ter esse nome lá, tá? Então, a partir de 2016, as juntas já excluíram essas denominações até... não sei se em todos os países, mas em São Paulo sim, de forma, por assim dizer, automática, tá? Então, eu não preciso mais ter essa obrigação de colocar lá Bruna Microempresa, né? Ou, sei lá, Chocolates Lindo EPP, tá bom? Como eu precisava antes, tá? Então, isso é importante. Lembra que isso pode cair na sua prova. Voltando aqui ao nossa telinha, né? A microempresa EPP também estão dispensadas de publicar atos societários. E muito legal você entender como são as deliberações nessas empresas, né? Veja que, por exemplo, sei lá, se você tem uma SA, você tem que fazer assembleia, né, e tudo mais. No caso, se a empresa tiver sob a Lei Complementar 123, essas assembleias e reuniões vão ser substituídas por uma deliberação
que é só, né, uma coisa mais informal, formada pelo 50 mais 1, primeiro número inteiro superior à metade do capital social. Há exceções. Quais são? Justa causa para exclusão, atos de inegável gravidade que põem em risco a continuidade da empresa. Ou, né, o próprio contrato, né, ou estatuto da empresa sujeita à lei complementar pode expor o contrário. Então, volta aqui para mim. Veja, em regra, qual é o intuito da Lei 123? Simplificar a vida, né, do microempresário ou do empresário de pequeno porte. Para eu realizar assembleia, isso é custoso. Até para uma SA, às vezes, né, quem já vem me acompanhando sabe que muitas vezes na SA eu faço Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária juntas, né, para não ter tanto custo, né. Então, o que a lei prevê? A lei prevê uma reunião mais informal, né, não de acordo, por exemplo, se eu vou ter uma assembleia, se eu vou ter, é muito difícil ter, mas se eu vou ter uma microempresa SA ou uma empresa de pequeno porte SA, eu não preciso fazer assembleia, eu faço essa deliberação. Ou, a não ser que eu queira, e aí eu posso prever especificamente que eu quero direitinho fazer a assembleia bonitinha, tá? Mas se não, eu não preciso. Mas há duas exceções, né? Quando eu quiser excluir o sócio, né? Ou quando haja uma falta grave. Aí sim, eu vou ter que seguir a regra da minha sociedade que eu tenho escolhido. Se for uma SA, eu vou ter que seguir a regra da SA. Se for limitada, eu vou ter que seguir a regra da limitada. E assim por diante. Muito bem? Muito bem, seguindo na nossa microempresa, a Lei 123, ela traz duas questões muito importantes. A primeira questão é que ela prevê uma sociedade de propósito específico. O que é uma sociedade de propósito específico? Sociedade de propósito específico é, como o próprio nome diz, é uma empresa com fim específico. Qual que é o fim específico nesse caso? O fim específico é ajudar, né, esse pool, né, de microempresas, empresas de pequeno porte. Para e pensa, se eu sou uma empresa muito pequena e eu preciso adquirir um insumo, é óbvio que eu não vou ter a mesma condição que uma empresa muito grande, né? A minha condição de negociação é outra. Da mesma forma, se eu for vender, né? Pensa que eu tenho uma microempresa e eu vou vender, por exemplo, para o grupo Pão de Açúcar, os meus chocolates lindos, né? Eu não tenho um poder de barganha tão grande. Então, a sociedade de propósito específico, ela é criada aqui para um pool de microempresas e empresas de pequeno porte, ou seja, um grupo de empresas se unirem e com isso ter o que a gente chama de mais poder de fogo, né? Tanto na aquisição de insumos como na alienação, né, desses insumos. Então, dá uma olhada aí na sua tela. O que a sociedade de propósito específico do artigo 56 prevê? Ela prevê a realização de negócios de compra e venda, pode ser feita por meio de uma SPE. Qual é a finalidade? Aquilo que eu te falei, né? Para comprar, né, para as microempresas ou para vender os bens, tá? Quais são os requisitos, né? Eu tenho que ter alguns requisitos. Essas empresas, microempresas e EPP, só podem participar de uma só SPE. A SPE tem que ser constituída como limitada e registrada na junta. E tem que tomar cuidado, ela não pode ter sede no exterior, constituída como cooperativa e participar do capital de outra sociedade. Volta para mim. Então veja, o que a lei quis fazer? Ela entende a realidade do microempresário e empresário de pequeno porte, né? Qual é a realidade? É dura. Ele não tem o mesmo poder de fogo, né? Se eu tenho, por exemplo, uma vendinha, eu não tenho o mesmo poder de fogo que o grupo Pão de Açúcar. Se eu faço a Bruna Chocolates microempresa, eu não tenho o mesmo poder de fogo do que a Copenhague, né? Então, ela cria, né? Ela prevê a criação dessa sociedade, do qual fará parte todas essas microempresas e empresas de pequeno porte, tem que ser uma limitada, registrada em junta, e aí essa sociedade, né, que vai adquirir e vender em nome dessas empresas. Outra forma de incentivar também essas empresas é a figura, né, uma figura muito interessante que consta da Lei 123, do investidor anjo. Nossa, o que é o investidor anjo? Pois é, ela é uma pessoa físico-jurídica, né, ou pode ser um investimento que vai tão somente investir na sociedade, né, na microempresa e empresa de pequeno porte. Ela não vai participar, ela não vai estar, não vai ser sócia da sociedade. Então veja aqui, ela é uma pessoa físico-jurídica ou um fundo, tá? Ela não vai ser sócio e não vai administrar, não vai ter voto, não também responde, né, pelas dívidas da empresa e ela só pode entrar como investidor anjo se for exclusivamente para fomento à inovação e investimentos produtivos. Veja que isso tem que constar especificamente do contrato, tá?
O valor que ele investir não vai constar para aquele enquadramento que a gente viu, né? 81 mil, 360 mil, 4 milhões e 800, tá? E não pode ser uma remuneração superior a 50% dos lucros e esse aporte tem que ficar no mínimo 2 anos, né? Ou um prazo maior se previsto em contrato. E se lá na frente a empresa quiser vender, esse investidor anjo, né, ele vai ter uma preferência na venda dessas empresas. Volta para mim. Essa figura é uma figura muito interessante, tá? Grava, porque ela faz parte de uma especificidade mesmo da microempresa, tá? Ela não entra para fins de enquadramento, então, ainda que ele receba um caminhão de dinheiro, eu vou continuar enquadrado de acordo com o meu capital social, por isso que ele não pode votar, por isso que, por exemplo, ele não pode administrar a sociedade, tá? Mas é um intuito aí ao fomento da empresa. Isso tem que ser especificado em contrato, tá bem? Aí, só para terminar, né, eu falei para você no comecinho da nossa aula, né, o Estado do Amapá tem uma lei complementar estadual. Essa lei, ela... Obviamente, né, por ser uma lei estadual, ela repete muitos dispositivos, né, da Lei Complementar 123, mas ela tem alguns dispositivos interessantes na lei. Então, eu vou só resumi-los aqui, depois você dá uma lidinha na sua casa com calma na Lei Complementar 108 de 2018. Então, bota aqui na tela o que dispõe a Lei 108. Ela dispõe que o Estado, né, a Administração Pública Estadual, ela vai poder promover parcerias para a melhoria e qualidade de produtos rurais, parceria para o desenvolvimento do empreendedorismo, incentivar o desenvolvimento de incubadoras, empresas, mini-distritos sociais e parques tecnológicos, e ela pode criar linhas de crédito. Volta aqui para mim. Então, veja, né, o Estado do Amapá aí preocupado com as suas microempresas, né, inclusive com as microempresas rurais, há previsão na lei, né, de você conseguir incentivar não só essas empresas do ponto de vista financeiro, por meio de crédito, né, mas também incentivar o desenvolvimento dessas empresas, na formação dessas empresas no Estado do Amapá, tá? Então depois você dá uma lidinha. Com isso, eu termino o nosso resuminho, né, de microempresa, da Lei Complementar 123, e a gente vai entrar agora na matéria de títulos de crédito, tá? Se você me perguntar qual é a matéria que você menos gosta do direito empresarial. Bom, eu amo o direito empresarial, né? Mas tem uma matéria que eu posso falar que eu nem só menos gosto, mas eu desgosto, é título de crédito. E eu acho que a maioria das pessoas pensam assim. Mas os títulos de crédito têm a sua importância. Hoje mais diminuta, né? Mas ainda tem, né? Todo mundo aqui já ou assinou um cheque ou já viu alguém assinando um cheque. Quem é empresário, né, ou trabalha aí, tem um pai, uma mãe, familiares, né, que tem empresa ou trabalha em empresa, né, sabe também da importância ainda da duplicata, tá? Então, como isso está também no seu edital, né, a gente precisa falar um pouquinho dos títulos de crédito. Então, bota aí na sua tela o que são os títulos de crédito. São os documentos necessários ao exercício literal e autônomo nele mencionado. Quais são os princípios, né? Cartularidade, o direito está representado no título, então eu só preciso do título, né? E o título é necessário para o meu pagamento, para eu protestá-lo e executá-lo, salvo algumas exceções, a gente vai ver lá na frente com a duplicata, né? A literalidade, né? Ele vale pelo que ele está escrito, né? Então eu não posso prever nada, lá na frente a gente pode ver que eu não posso, por exemplo, no cheque incluir juros, por exemplo, né? E a autonomia, ele é desvinculado da relação de origem, né? Se a mesma relação de origem seja viciada, né, eu ainda assim vou poder exercer o meu direito de crédito. Tem outros dois princípios que a doutrina às vezes fala, mas são menos importantes, né, que é a independência e substantividade, então eu não preciso de outro documento, né, e a legalidade de psicado só é título que está previsto em lei. Características dos títulos de créditos, né? Eles são formais, então eles precisam observar a legislação cambiária, a nota promissória e a letra de câmbio vão obedecer à Lei Uniforme de Genebra, que aqui foi recepcionada por um decreto. A duplicata, o cheque, possui legislações específicas, né? Eles são bens móveis, títulos de apresentação e título executivo extrajudicial. Além disso, uma obrigação inquesível, o credor que sempre vai lá, né, para receber o valor, e tem uma natureza pró-solvendo, né? Não se confunde com a relação do título. Muito bem. Institutos cambiários, volta para mim. A gente vai falar um pouquinho dos institutos cambiários, por quê? Porque na análise dos títulos de crédito que a gente vai ver, né, é muito importante a gente saber o que é o endosso, o que é o aceite, o que é o aval e o que é o protesto, certo? Então, botando aí na sua tela, né, o que é o endosso? O endosso, ele nada mais é, bota aí na tela para mim,
nada mais é do que o ato que permite a circulação do título, tá? Ele vai ser sempre a ordem. Se ele não for a ordem, ele vai ser regido pela lei civil, não pela legislação cambiária, tá? Mas, normalmente, ele é a ordem. E o que o endosso implica? Ele implica a transferência, né, da titularidade e a responsabilização do endossante, que se torna co-devedor. O endosso é sempre feito no verso. Se eu quiser fazer no anverso, ou seja, na frente, eu tenho que mencionar que é endosso. E o aval? O aval é o ato pelo qual um terceiro ele se responsabiliza pela obrigação constante do título, tá? O aval, ao contrário do endosso, é no anverso, ou seja, na frente. Se não for no verso, eu tenho que mencionar que é o aval. E eu tenho também o aceite, que é o ato de aceitar o título, né? A gente vai ver isso na letra de câmbio, a gente vai ver isso no cheque, vai ver isso na duplicata, né? Ou seja, eu aceito que eu vou pagar. Por que que nesses três? Porque é uma ordem de pagamento, a nota promissória é promessa, então não tem. E por fim, o protesto conta especificamente da lei 9492, tá? O que diz o artigo 1º? Que o protesto é um ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento da obrigação. Veja, esse parágrafo é muito importante, porque inclui entre os títulos sujeitos ao protesto certidões da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas autarquias e fundações. Então, hoje, o Estado do Amapá, né, pode protestar, né, a sua dívida ativa. Volta aqui para mim. Uma coisa muito importante que você tem que saber é que o protesto ele não é necessário para a cobrança do título, tá? Eu tenho o título, eu vou lá e eu quero receber, e a pessoa vai lá e me pagou, acabou. Tá resolvido, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma nota promissória, o professor Francisco Maia Braga, vai lá, né? Ele tá me devendo um valor, emite uma nota promissória. Chega lá no dia, eu me entrego o título, ele me dá o dinheiro, acabou a situação. Eu não preciso do protesto para isso. Mas o protesto é importante por quê? O protesto é o que declara a inadimplência, né? A gente vai ver no nosso módulo 3, né, que a gente vai falar de falência e recuperação. Inclusive, o protesto é importante, né, para a decretação da falência, é um dos atos lá de impontualidade da falência, tá? Mas lembre-se, eu não preciso protestar para receber a quantia, tá? Eu só protesto depois que há a inadimplência, tá bem? Muito bem. Quais são as hipóteses de protesto? Bota aí na tela para mim. As hipóteses de protesto. O protesto pode ser feito por falta de aceite, por falta de devolução ou por falta de pagamento. Se passou o vencimento do título, é sempre por falta de pagamento. O título já venceu, já eras, tá? Então, vai ser sempre por falta de pagamento. Se for por falta de aceite ou devolução, é antes do vencimento do título, porque, de novo, se venceu, é por falta de pagamento. Então, se eu chego lá para darem um aceite e não dão aceite, o título não venceu ainda, mas eu posso protestá-lo. Umas jurisprudenciazinhas aqui importantes que você precisa saber. RESP 139436, eita. No regime da Lei 9492, ou seja, do protesto, né, protestado do título, salvo inequívoca a patuação, cabe ao devedor, depois que quitá-lo, providenciar o cancelamento. Então, protestou, o devedor pagou, o credor não tem mais nada a ver com isso. O devedor que tem que ir lá e retirar o protesto, porque afinal, é ele que não pagou, vai lá tirar o protesto, tá bem? Muito bem. Súmula 425, aquele que recebe o endosso responderá pelos danos decorrentes do protesto que foi feito com vício. Então, eu protestei o que eu não devia ter protestado, né? Quem recebeu o endosso responde, mas aí vai ter o direito de regresso. Isso 476, que é o endosso mandato, que é feito por instituições financeiras quando elas agem como representantes, né? Elas só vão ser responsabilizadas, né, no que extrapolar os seus poderes. Volta para mim. Então, com isso, a gente viu, né, alguns atos importantes aí da relação cambiária, né? Endosso, aceite, aval e protesto, certo? Então, com isso, a gente já tem uma noção, né, geral dos títulos de crédito, né, dos instrumentos, assim, das posições gerais, né, aplicáveis aos títulos. Agora, então, a gente vai entrar nos títulos de crédito. E eu sei que às vezes é difícil, né, a gente decorar o que é cada um. Então vamos tentar, né, fazer por meio, assim, da lógica, né? Tentar que as coisas façam mais sentido. Pelo menos para mim isso funciona mais, espero que funcione para você. A primeira coisa que você tem que saber é que é o seguinte. Nós vamos tratar aqui de 4 títulos de crédito. Nota promissória, letra de câmbio, duplicata e cheque. Desses 4, o primeiro que eu falei para você, que é a nota promissória, é uma promessa de pagamento.
Todos os outros são ordens de pagamento. O que que isso implica? Isso implica um monte de coisa. Mas a primeira coisa é que na nota promissória, eu estou prometendo algo a alguém, certo? Eu prometo, eu, devedor, pagar a alguém. Nos outros, há uma ordem para pagamento. No caso da duplicata, a ordem vem do empresário, né, que forneceu o bem, né, ou forneceu o serviço. No cheque, eu dou a ordem, eu que sou a devedor do valor, dou a ordem para o banco pagar, né, para o meu credor. E na letra de câmbio, eu dou a ordem, né, para o sacado pagar também para o meu credor. Então, veja, né, que eu tenho uma promessa e dois, uma ordem. Olha a tabelinha que eu fiz para você aí, para você não esquecer. Nota promissória, então, não vamos esquecer, é uma promessa de pagamento. E a letra de câmbio, duplicata ou cheque, é uma ordem de pagamento. Tá bem? Muito bem, volta aqui para mim. A gente vai começar, então, o nosso primeiro título, a nota promissória. O que é a nota promissória? A nota promissória é um dos títulos mais antigos que a gente tem, né? Junto com a letra de câmbio, que talvez a doutrina entenda que é o mais antigo, né? E ele é um título bastante simples. Por quê? Vê se isso faz sentido para você. Vamos voltar agora ao nosso exemplo com o nosso querido professor. Volta aqui para mim. Nosso querido professor Francisco Maia Braga. Eu tenho a Bruna Chocolates e o Francisco Maia Braga adora os meus chocolates. E aí, ele fala, Bruna, eu quero comprar uma caixa de bombons, mas os chocolates são muito caros. Eu falo, tudo bem, eu vou deixar aí, né? Você me emite uma nota promissória e aí, quando o vencimento da nota, você me paga. Então, o professor Francisco Maia Braga vai fazer tão somente isso. Ele vai pegar um papel, um documento Word e falar, Bruna, eu te devo R$100 por essa caixa de chocolate. Assinado, professor Francisco Maia Braga, data tal, local tal, data de pagamento tal. É tão somente isso. Então, vamos olhar como é que fica a estrutura da nota promissória? Aí você vai lembrar de mim, do professor Francisco? Bota aí. Nota promissória, né? Lei Uniforme de Genebra, que eu falei que é o decreto 57663, né? E Lei Saraiva. Então, a nota promissória é uma promessa de pagamento, que eu falei para você. Quem emite a nota? Quem está prometendo? No nosso exemplo, é o professor Francisco, que quer muito comer os chocolates que eu fiz. Ele vai emitir uma nota, ele vai prometer me pagar R$100 pela caixa de chocolate para mim, para a Bruna. É tão somente isso. Preciso de um banco, preciso de um advogado, não. O que eu preciso para minha nota promissória? Artigo 75 da LUG, da Lei Uniforme de Genebra. A nota promissória tem que conter somente esses requisitos, né? O nome nota, a promessa pura e simples de pagar uma quantia, a época do casamento, o local do pagamento, a quem eu vou dar a ordem, né? Que deve ser paga, no meu caso é a Bruna, sou eu, a indicação da data, o lugar onde é passada e a assinatura, no caso, do professor Francisco. Volta para mim. Veja, é só isso. É só isso. Isso é a nota promissória. Com isso, nós finalizamos a nota promissória. Então é isso. O professor Francisco, ele vai lá, digita no Word todos esses requisitos, ou faz a caneta e acabou a discussão. Tá bem? Uma coisa que você precisa saber, né? Sempre seguir os requisitos do artigo 75 da LUG, né? Se faltar uma nota é nula? Não, veja bem. Há algumas exceções que a gente vai ver. E eu tenho que respeitar o prazo prescricional. Quais são os prazos prescricionais? Olha aí na sua tela. Artigo 70, é o mesmo da letra que a gente vai ver depois. 3 anos do vencimento contra o devedor. Se eu endossar a nota, 1 ano contra o endossante. E 6 meses, se for, né, direito de regresso. O STJ também entende, volta para mim, que cabe monitória, tá? Então, com isso, a gente termina, né, a nota promissória. Veja que é bastante simples. Então, quando você estiver lá, se cair a nota promissória, você lembra de mim, né? Eu lá vendendo chocolate pro professor Francisco e ele assinando a promissória. É basicamente isso, tá bem? Muito bem. O próximo título que a gente vai entrar, e aí em todos esses a gente vai tratar da ordem, né? É a letra de câmbio. A letra de câmbio, ela já traz um elementozinho já mais dificultoso. Se na nota o promitente, professor Francisco, faz uma promessa, né, para mim, no caso, professora Bruna, na letra de câmbio, eu tenho um intermediador. Por que isso? Vou te explicar por que acontecia isso.
Todos os títulos de crédito, na verdade, eles advêm do direito, né, europeu, eles vêm da Europa. Se você pensar lá atrás, Idade Média, né, final do feudalismo, né, quando começaram as relações mercantis, né, eu tinha diversos reinos, diversos burgos, cada um com um idioma, cada um com uma língua, cada um com uma moeda, certo? Alguns nem tinham moeda em si, para se dizer. E aí, como é que eu fazia se eu era um mascate e eu queria negociar? Então vamos supor, Bruna, né, eu sou francesa, tá? E eu saio, né, uma pessoa que mora em Paris, ó que delícia, né? E eu saio lá de Paris, né, onde a moeda era, vamos supor, o franco, e eu quero vender um bem na Itália, onde a moeda na época era a lira, tá? Eu, como sou muito boa de negócio, falando ou não o idioma, eu consigo negociar a venda do meu bem, né, lá na Itália, no burgo da Itália, né? Só que esse bem é vendido como? É com lira. Me interessa a lira? Bom, hoje eu consigo ir numa casa de câmbio e trocar. Antigamente não. Então, o que o italiano lá do burgo que comprou o meu bem, eu que era mascate, fazia? Ele emitia uma nota para quando, uma letra, né? A gente está falando da letra, para quando eu chegasse lá na França, né? Eu ir na respectiva pessoa que ia me pagar em franco. É tão somente isso, tá? Quem são essas pessoas, tá? Bota aí para mim, né, na tela, a letra de câmbio, né, decreto 57666, decreto 244, Lei Saraiva. O sacador que vai emitir a ordem é o italiano que comprou o meu bem. Ele vai emitir a ordem para quem? Pro francês pagar para quem? Para Bruna. Quando eu voltar lá na França, tá? Veja, o que eu emito é a ordem, porque quando eu tô aqui, né, o italiano, ele entrega o título para mim, Bruna. Então, o título é emitido do sacador para o tomador, do italiano para a Bruna. Tá? Agora, a ordem é emitida do sacador para o sacado. Tá bem? Muito bem. Continuando aqui. O que eu preciso saber? É possível saber que o sacador e o sacado podem ser a mesma pessoa e o sacador e o tomador também podem ser também a mesma pessoa. Requisitos do artigo 1º e 2º da LUG, né? Eu preciso ter, tá lá, a palavra letra, o mandato puro e simples, o nome daquele que deve pagar, a época do pagamento, a indicação em que deve efetuar o pagamento, o nome da pessoa, tá? E a indicação da data do lugar onde e a assinatura, né, de quem está sacando, tá? Ah, pode faltar alguma coisa? Pode, né? Veja o que o artigo 2º fala. Se faltar alguns requisitos, se eu não indicar a época, ela vai ser à vista, né? E se eu não indicar o local, vai ser o local do domicílio do sacado, que é quem vai me pagar a letra, tá? E a letra sem o local que foi passada é o lugar do sacador. Então, se o italiano não dizer que a letra foi que ele emitiu a letra na Itália, eu vou especificamente, né? Eu vou indicar como lugar do nome do italiano. Em compensação, né? O sacado, se não indicar que é a França, eu vou conseguir saber por isso. O STF tem a súmula 387, que fala que a cambial emitido aceita comissões em branco pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança. Volta para mim. Então, ficou claro para você? Veja, de novo, né? A gente tem que pensar na questão histórica. Se eu tenho, né? Se eu estou em outro país, na época não existia casa de câmbio, eu dou a ordem, eu entrego o título para Bruna, eu italiano, tá? Mas eu dou a ordem para o cara lá na França pagar para Bruna em franco, tá? No Brasil, esse título, ele não caiu muito, não foi muito moda. Mas se você olhar depois quando a gente entrar no cheque, você vai ver que ele é bem parecido com o cheque. Por que o cheque é bastante utilizado? Porque esse intermediário do meio, ou seja, esse francês que ia me pagar em franco, é o banco. Entendeu? E o título tem toda aquela formalidade do Banco Central, um título vinculado. Mas o estilo, ele é basicamente o mesmo da letra. Tudo bem? Então, volta aí na tela o aceite da letra, né? Então, o tomador, ou seja, a Bruna, vai entregar para o sacado, ou seja, para o homem francês,
para ele que dê o aceite, tá? Ou seja, eu vou chegar lá e falar, ó, o italiano mandou você me pagar isso em francos, tá? Aí o que ele pode fazer, né? Ele pode, com aceite, o sacado vai se tornar devedor da letra. Se ele se recusar ao aceite, eu vou ter o vencimento antecipado do título. Então, eu vou ter que pegar minha carruagem e voltar para a Itália, né, para exigir esse título do italiano, que é o sacador. Se houver o aceite parcial, né, na parte que ele aceitar, tudo bem, né, o sacado vai ter que me pagar, e na outra parte, vence também o título antecipado. O aceite ele pode ser limitativo ou modificativo, ou seja, altera alguma condição. Exceções ao aceite. Se eu colocar a cláusula não aceitável, eu não posso chegar lá antes do vencimento para ver se ele vai aceitar ou não. Eu só posso chegar no dia do vencimento e aí com o vencimento eu já vou saber se ele vai pagar ou não, tá? Ele também pode estipular uma data. Ou seja, o vencimento é dia 10 de março. Eu estou com o título. Eu não posso chegar lá antes do dia 10 de fevereiro. Veja que é anterior ao vencimento. Mas eu não posso chegar lá 10 de janeiro com o título, tá? E se não tiver aceito, importante, né? Lei do protesto, não posso tirar protesto por falta de pagamento se a letra de câmbio não foi aceita. Outra coisinha que você tem que saber é vencimento da letra. Letra com dia certo, ou seja, é o dia estabelecido. Vou pagar no dia 10 de março. Letra à vista, né? O vencimento quando for lá apresentar. Letra certo termo da vista, então vence após o aceite, ou seja, o sacado aceitou 2 meses depois. Letra a certo termo da data, conta da emissão, tá? Então a emissão foi feita 10 de janeiro. Eu vou contar esse prazo do 10 de janeiro. Muito bem. Pagamento da letra. Emitida a letra pelo sacador ao tomador, ele vai entregar para o sacado, como eu falei para vocês. Então, o sacador é o italiano, o tomador é a Bruna e o sacado é o francês, certo? Prazo de respiro. É importante você lembrar dessa terminologia. Se eu for levar o sacado, ele pode pedir mais 24 horas para dar o aceite. Ele vai lá, vai querer ir no banco, ver se ele tem dinheiro, se ele pode pagar. E aí, no dia seguinte, eu vou voltar e ele vai dizer se ele me aceita ou não. E a prescrição? A prescrição é 3 anos do vencimento da letra, né? 1 ano contra os devedores e 6 meses do dia do pagamento, que nem volta para mim na nota promissória, porque a lei é a mesma, tá certo? Com isso, a gente termina o nosso segundo título. Vamos agora, então, falar um pouquinho da duplicata, porque a duplicata já é um pouquinho diferente. Por quê? A primeira coisa que você tem que saber é que a duplicata é um título causal. Eu não posso emitir a duplicata em qualquer hipótese. Eu só posso emitir a duplicata que é decorrente de uma compra e venda mercantil ou de uma prestação de serviço, tá? Eu não posso emitir uma duplicata se, por exemplo, eu peguei um carro emprestado do professor Leonardo, tá? Não posso. Tá? A não ser que, por exemplo, eu vou lá e na minha fábrica Bruna Chocolates, eu queira fazer, né, o professor Leonardo, ele encomende um carregamento de chocolates, e aí sim eu vou emitir uma duplicata, e se não for uma compra e venda mercantil ou prestação de serviço, eu não posso. Além disso, a duplicata é um título vinculado, tá? Eu tenho que seguir todas as exigências da lei. Por quê? Porque a duplicata, ele é o título que regulamenta a atuação mercantil, né, do empresário. Lembre-se até, né, quando a gente viu lá os livros, se ele emite duplicata, ele tem que ter um livro, ele é obrigatório ter um livro de duplicata. Então, vamos dar uma olhadinha no que a duplicata tem que ter. Artigo 2º, parágrafo 1º da lei, tá? Ela tem que ter o nome duplicata, o número da fatura, data do vencimento, domicílio, importância, praça, a cláusula ordem, a declaração de reconhecimento de pagar e a assinatura do emitente. Ela só pode ser emitida com dia certo ou à venda, ou à vista, ainda que a vista pode ser feita por parcelas de duplicatas. Volta para mim. Como é feita, então, a duplicata? Vamos voltar de novo ao Bruna Chocolates, né? Eu sou uma empreendedora, eu tenho uma empresa de chocolates, e aí o professor Leonardo, ele resolve encomendar um carregamento de 30 caixas de chocolates. Eu, empresária, tá, vou emitir a duplicata, de acordo com esses requisitos, registrar no meu livro, e essa duplicata vai ser direcionada ao professor Leonardo, né, que é o meu cliente. Veja, o empresário é sempre o credor e o cliente é sempre o devedor, tá? É uma ordem minha,
de pagamento para que ele me pague, sempre decorrente ou do exercício de atividade mercantil ou da prestação de serviço. Volta aqui na tela, como eu falei para você, né? Eu preciso do livro de duplicatas. Por quê? Porque se eu extraviar a duplicata, né, eu posso extrair uma triplicata com base nos requisitos, com base no registro. Veja que isso é uma exceção à cartularidade, tá? E aí, uma vez, como eu falei, né, eu fiz lá a minha venda de 30 caixas de chocolate para o professor Leonardo, né? Eu tenho um prazo de 30 dias para encaminhar da emissão da duplicata, para encaminhar, né, ao comprador, né, que no caso é o professor Leonardo. A duplicata, como eu falei, ela pode ser à vista, né? O sacado emite para que ele pague, ou a prazo. Ele vai dar o aceite e aí vai devolver. Hipótese em que ele não pode recusar o aceite, né? Qual é a hipótese? O comprador, ele só pode deixar de aceitar, que ele poderá, recusar, se tiver avaria na mercadoria, ou seja, chegou lá, né, o chocolate, o professor Leonardo vê, tá todo esbranquiçado, ou tá todo derretido, né? Vícios, defeitos ou divergências no prazo. Eu não entreguei para ele em tempo ou entreguei antes do tempo que eu tinha que entregar. Pagamento da duplicata. Ele pode ser feito antes da data do vencimento ou ele admite reforma e prorrogação do prazo. E, por fim, a gente tem que ver o protesto da duplicata. Também, como a gente já viu, por falta de aceite, devolução ou pagamento. Como eu falei lá atrás, né? O aceite de devolução é antes do vencimento. Se depois do vencimento é sempre por falta de pagamento. Como eu falei para vocês, a duplicata tem uma exceção ao princípio da cartularidade. Eu posso protestar por indicação, tá? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar, se eu não tiver a duplicata, eu vou usar o meu livro de registro, né? E eu vou fornecer as indicações do título retiradas da fatura. Com isso, né, eu posso fazer a execução sem ter o título. Se eu não tiver o título ou não conseguir fazer esse protesto por indicação, aí sim eu vou para o procedimento ordinário, né? E aí eu vou ter que fazer uma ação comum. Ou, como o STJ já aceitou, eu tenho prazo para fazer uma monitória, tá? Na duplicata, se eu não tiver aceite, tá bem? Prescrição da duplicata, 3 anos contra o vendedor principal, 1 ano contra os co-devedores e 1 ano contra os co-devedores. Olha só o que caiu na sua prova. PGE do Amapá de 2006, tá? A pessoa jurídica Enon, fabricante de luvas, forneceu a um de seus clientes 2.000 unidades de seus produtos e sacou uma duplicata, devidamente aceita. Posteriormente, o título foi endossado e mencionado no título. Diante do inadimplemento da obrigação de pagar o valor consignado, ele não protestou o título. Nesse caso, o direito de Enon de ajudar a execução contra André prescreverá em 1 ano. Sim, né? Volta aqui, ó. Tá aqui, né? Tá aqui a disposição da prescrição da duplicata. Volta para mim. Então, com isso, agora, faltou só o nosso último título de crédito que a gente vai ver, que é o cheque, né? Como eu falei para você, o cheque tem uma estrutura muito semelhante à letra de câmbio, com a diferença que? A diferença é que o sacado é a instituição financeira. Então, lá atrás, o francês, que eu falei para você, né, que vai me pagar, é a instituição financeira. Nada mais é que isso. Então, a pessoa que emite o cheque ao sacador, né, dá uma ordem para a instituição financeira, né, para a instituição financeira me pagar. Então, olha aí, rapidinho, vamos dar uma olhada no cheque, né? É uma ordem de pagamento à vista, né? Na prática, existe o cheque pré-datado, o STJ reconhece, então cabe dano moral se apresentar o cheque antecipado. Ele é um título vinculado, né? Eu tenho que seguir os requisitos, né, e os padrões do Banco Central, né? O papel é diferente, tem tudo aquilo. E além disso, tem que ter a denominação cheque, a ordem, o nome, indicação do lugar, data e assinatura. É um título executivo extrajudicial, né? E tem que ser feito por extenso e algarismo. Havendo divergência, prevalece por extenso. O cheque não admite aceite, admite endosso, né? Porque é uma cláusula à ordem implícita, né? Ele pode incluir não a ordem, né? Admite aval, mas não admite estipulação de juros. Isso é muito importante, porque olha aqui o que caiu também na PGE Amapá de 2006. Pedro e Renato firmaram o contrato de compra e venda de uma motocicleta.
Renato firmou 2 cartas de cheque, uma no valor de 1.200 à vista e outra de 2.300 para ser quitada em 45 dias. Pedro solicitou então a Renato que incluísse no verso cláusula de 2% ao mês. Nessa situação, a legislação aplicável ao caso concreto considera não escrita a cláusula. Correto, né? Como eu mostrei aqui para você, não pode estipular os juros, tá certo? Muito bem, modalidades de cheque. Cheque visado, tem assinatura no verso do título, então o banco confirma a existência de fundos, não pode ser endossado. O cheque administrativo, que é emitido pelo próprio banco e por ele mesmo liquidado, então ele vai emitir e vai ser sacado. O cheque cruzado, que é bastante conhecido de vocês, que evita, né, o desconto na boca, eu só posso depositar. Se for em branco, eu posso depositar, né, em qualquer banco, né, no caso o banco do cheque, ou se for em preto especial, eu vou ter que especificar qual conta que eu quero e aí só pode ser depositado, né, na conta específica. Esse cheque é igual também ao cheque para ser creditado em conta, que ele vai ser colocado expressamente, né, para ser creditado, né, vai ter o mesmo efeito. Sustação do cheque. O cheque pode ser sustentado na hipótese de revogação ou oposição, né, quando eu não concordo. Lembre-se aqueles casos, né, em que o cheque é fraudado, eu não preciso do boletim. Se o cheque é fraudado, né, não preciso do BO, o banco vai lá e ressarce, tá? Prazo de apresentação. Cuidado, não é prescrição. Na praça é 30 dias, na outra praça é 60 dias, tá? Com relação a esse prazo é o direito de eu também executar os codevedores. Se ainda assim eu tiver passado o prazo de apresentação, eu posso ir na instituição e descontar dentro do prazo prescricional. Qual que é o prazo prescricional? É 6 meses, né, do término da apresentação, tá? Após esse período, só cabe a ação de enriquecimento ilícito pelo prazo de 2 anos. Passado esse prazo, eu preciso de uma ação de cobrança, daí eu vou ter que, né, ir de acordo com a relação causal, e o STJ também admite a monitória. Volta para mim. Com isso, então, a gente viu de uma forma super a jato os títulos de crédito. Eu espero que tenha ficado mais claro para você, né? Com isso, a gente termina o nosso ponto 2, né, nossa aula 2, né? Falta só mais uma de falência e recuperação. Eu espero que você tenha gostado. Eu te desejo bons estudos e uma excelente prova. Até mais. Muito obrigada.